Olá, vamos falar de análise de balanços para investimentos e vamos trazer para vocês mais uma empresa do setor de energia que também divulgou seus números agora referentes ao primeiro semestre do ano de 2024, o segundo trimestre do ano de 2024. É uma empresa que naturalmente que ainda terá seus números muito alterados ao longo desse restante do ano, até porque foi uma empresa que envolvida numa combinação de negócios com outra empresa do setor de energia. Bom, estamos falando aqui da Auren Energia SA, Auren Energia SA, que já passou aqui pelo canal, já analisamos a sua situação econômica e financeira, e inclusive também fizemos uma análise ali explicando a questão da combinação de negócios entre a Auren e a AES Brasil Energia. E no balanço agora do dia 30 de junho, naturalmente que ainda não entra os números da AES, até porque todo o processo ainda está em tramitação, o que vai praticamente terminar ao longo desse restante do ano de 2024, então logo termine que a empresa publique as suas primeiras informações com a incorporação, naturalmente que nós traremos aqui para vocês para entenderem como que ficou. Mas vamos falar no que é a Auren hoje, da maneira que ela está hoje, com base nas últimas informações apresentadas pela companhia. Antes disso, deixa eu agradecer ao pessoal que sugeriu a Auren, a quem eu atendo com o maior prazer aqui, ao meu amigo João Rafael Cavalcante, a quem eu mando um grande abraço e muito obrigado pela participação, muito obrigado pela sugestão, João. Também meu amigo Carlos Alberto Santiago. Ô Carlos, uma honra ter você conosco, muito obrigado pela participação, muito obrigado também pela sugestão. Também André Almeida, o André, é sempre bom contar com a sua presença aqui no canal, seja bem-vindo. E também quem sugeriu a Auren foi o Gabriel Gandra, Gabriel que inclusive participou do nosso último curso de análise de balanço para investimentos, onde estivemos juntos aí durante 3 horas aí falando sobre análise de balanço para investimentos. Também vai aqui meu grande abraço e meu agradecimento pela confiança e pela participação no curso e pela participação aqui também, mandando mensagens no canal Silas Degraf. Mas também, caso vocês queiram outras empresas, é fácil, basta mandar uma mensagem aqui, ó, canal Silas Degraf, e aproveita também, faça a inscrição, dá o like e venha junto conosco construir e repartir conhecimentos. Para a gente falar da Auren, analisar os números da Auren, que números que naturalmente que passam por muitas turbulências, até porque é uma empresa relativamente nova, apesar de ter toda a sua trajetória mais do que centenária, começando lá em 1912, e não nos custa nada só recontar um pouco da história, até para você entender o que é a Auren. Lá em 1912, daí nós temos o surgimento da Cimentos Votorantim aqui no Brasil. Só que na época não era Cimentos Votorantim, era Cimentos Rodovalho. Tá? E aí surge então a Cimentos Rodovalho através de Antônio Pereira Inácio, que foi o fundador da Rodovalho. A Rodovalho que depois acabou se transformando em Votorantim. Nesse processo de surgimento lá da indústria de cimentos Rodovalho, que depois vira Votorantim, o grupo vai crescendo. Naturalmente que para isso precisa energia. Agora volta lá no tempo, lá na década de 1920, 1930, quando nós não tínhamos aqui toda uma estrutura formada aqui no Brasil de geração de energia. Então, praticamente, a própria empresa tinha que criar a sua geração de energia. E aí foram construídas usinas, pequenas usinas hidrelétricas para abastecer de energia as empresas do grupo. Aí, na sequência, o grupo também vai para outras atividades, principalmente também na área de alumínio, e aí também vai precisando cada vez mais de energia. E com o crescimento do grupo Votorantim, foram sendo construídas usinas hidrelétricas ali, totalizando, só para você ter uma ideia, 28 usinas construídas pelo grupo para abastecer o grupo de energia. Tá? Bom, nesse processo todo, chega ali no ano de 2000, o que eles fazem? Toda essa parte de energia que faz parte ali da Cimentos Votorantim, também da parte ligada ao alumínio, ela é desmembrada e é criada uma empresa chamada Votorantim Energia. E a partir desse momento, a Votorantim Energia é uma empresa independente da Cimentos Votorantim. Só que nesse processo todo surge um excedente de produção de energia e esse excedente passa a ser vendido para outros clientes. Então, além de abastecer a Votorantim, passa também a abastecer outros clientes. Então, ela se transforma numa geradora e também numa comercializadora de energia.
Chegando no ano de 2018, aí o que ocorre? Dentro daqueles processos de privatização que tivemos no setor de energia, nós tínhamos a CESP. E a CESP, como ela foi desmembrada em diversos pedaços para facilitar todo o processo de privatização, ainda restou ali um pedaço da CESP que acabou sendo incorporada pela Votorantim Energia. E aí, junto com mais um fundo de investimentos, o Canadá Pension e o CPP Investimentos, criaram então uma nova empresa chamada Auren, onde essa Auren ela abriga agora a Votorantim Energia e também a CESP, o restante da CESP, que agora passa a fazer parte então de uma nova companhia denominada Auren. Já no ano de 2022, em março de 2022, é feito o IPO. E aí, ao se fazer o IPO, entra mais recursos e a empresa começa a ampliar a sua área de atuação, não só com as usinas que ela já possuía, mas criando novas usinas, principalmente no setor de eólica, no setor de energia solar e aumentando também o número de clientes atendidos, tanto é que já tinha praticamente 500 clientes atendidos pela Auren Energia. Bom, aí agora recentemente, nesse ano de 2024, o que nós temos? Nós temos agora uma oferta feita pela Auren Energia para a AES Brasil Energia, onde a Auren incorpora a AES e a partir de agora está em todo o processo de tramitação, finalização do processo, onde a AES Brasil vai ser totalmente incorporada pela Auren. Bom, com isso, como que vai ser o processo aqui? Tá? Então, vai ser feito um aumento de capital social através do lançamento de novas ações, justamente para abrigar o pessoal que era acionista da AES. E aí, naturalmente, que dentro dessa proposta aqui, foram criadas aqui algumas opções para o pessoal da AES. Então, o pessoal da AES, de acordo com o fato relevante divulgado pelo site da Auren Energia, ele vai ter 3 opções ali. Receber R$ 1,15 em dinheiro para cada ação e mais 0,68 centavos da Auren, uma das opções. Outra opção, receber R$ 5,75 em dinheiro e 0,37 para cada ação, 0,37 ações da Auren. E uma terceira opção que seria receber totalmente em dinheiro, R$ 11,50. Então foram dadas as opções para o pessoal da AES. Bom, esse processo todo da AES, como eu já falei, ele ainda está num processo de finalização. E aí, consequentemente, o que nós temos? Ainda temos o balanço da AES totalmente desmembrado da Auren. Então, logo fecha a operação, aí o que vai acontecer? Todos os ativos da AES vão fazer parte do balanço da Auren. Todos os passivos da AES vão fazer parte do balanço da Auren. E o faturamento e toda a geração de resultados da AES vai ser incorporado aos resultados da Auren. Mas tudo isso a gente vai ver na sequência. Esse processo todo de incorporação está resultando justamente na terceira maior geradora de energia do Brasil, que é o que vai virar a Auren, e na maior empresa de comercialização de energia do Brasil, né, através desse processo de combinação de negócio. Mas tudo isso a gente vai ver nos próximos balanços, quando o processo todo estiver finalizado. No momento, vamos trazer o quê? O balanço da Auren do dia 30 de junho, para você entender como que está a situação econômica e financeira da empresa. Para tanto, vamos trazer também uma comparação desde o ano de 2020, 21, 22, 23 e agora o balanço do primeiro semestre do ano de 2024. E para entender a Auren, vamos aos números. Então aqui estamos com as demonstrações contábeis da Auren Energia. Naturalmente que estamos analisando o dia 30 de junho de 2024, as últimas informações da empresa. Porém, todo o processo de análise, aí a pergunta é, nossa, mas por que tantos balanços desde 2020? É que quando nós fazemos um processo de análise, é sempre um processo de comparação com o período anterior. Então nós vamos analisar 30 de junho comparando com o que era a empresa no ano de 2023. Aí nós vamos ter uma visão muito restrita, de apenas um ano, né? Agora, quando você amplia toda a base de estudos,
e trazendo aqui 2022, 2021, 2020, você amplia essa capacidade de visualização da situação da empresa e começa a verificar uma coisa chamada tendência, da onde ela vem, para onde ela vai. Então, dentro dessa tendência, nós temos uma visão mais completa do que vem acontecendo com a empresa ao longo do tempo, razão pela qual sempre trazemos aqui um conjunto maior de informações para nos permitir ter uma visão ainda melhor da empresa. Para entender o que é a Auren através desses números, vamos voltar lá para o ano de 2020, quando a empresa tinha aqui dentro do seu patrimônio 18 bilhões de reais de ativos totais. E desse ativo total, naturalmente que toda a parte de estrutura física de funcionamento da empresa está registrado aqui no imobilizado, 8 bilhões e 800. O intangível por quê? Porque toda a parte de geração de energia, todas as empresas que trabalham dentro desse setor, trabalham com uma coisa chamada concessão. E a concessão, ela é um bem da natureza incorpórea, é um bem intangível. Porém, ela tem valor econômico, então ela é lançada aqui no intangível. E temos também no realizável a longo prazo, valores a receber a longo prazo, que são chamados ativos financeiros de concessão. Tá? Bom, dito isso, então a parte maior aqui da empresa, 90,5%, acaba sendo um capital fixo, né? É o chamado CAPEX da empresa. Mas o que faz a empresa funcionar é justamente o capital de giro. E o capital de giro é visualizado aqui no ativo circulante, que lá no ano de 2020 totalizava 1 bilhão 743 milhões de reais. Nesse ano, a Auren tinha em caixa 1 bilhão 102 milhões e tinha também o contas recebendo no valor de 384 milhões. Os outros créditos aqui, geralmente vamos ter os demais ativos de concessão de curto prazo, vamos ter também tributos a recuperar e quando também a empresa coloca bens destinados à venda, também classifica dentro desses outros créditos. Já no ano de 2021, a Auren aumenta um pouquinho o seu tamanho, vai para 19 bilhões e meio, com aumento aqui das concessões dentro do intangível. E o capital de giro também sobe, totalizando agora 2 bilhões e 300. Fecha nesse ano de 2021 com 1 bilhão e 600 em caixa, 328 milhões em contas a receber. Já no ano de 2022, aí a empresa faz o IPO e ao fazer o IPO, o seu tamanho pula de 19 para 32 bilhões de reais. E aí começa uma série de novos investimentos na ampliação da capacidade da empresa e na busca de novas concessões. Tanto que o realizável a longo prazo aumenta para 10 bilhões. Temos aqui também um aumento no imobilizado para 10 bilhões de reais. E aí temos também os investimentos, porque dentro desse setor também, as empresas que vão sendo criadas para gerar energia, que são as chamadas subsidiárias, elas passam a ser um investimento, é como se a Auren, ela tem uma participação societária nessas empresas que vão sendo criadas para o setor de energia, principalmente no setor de geração de energia eólica e solar. O capital de giro também com a IPO vai para 6 bilhões e 200 e agora a empresa fecha com 3 bilhões e 200 em caixa e 617 milhões em contas a receber. Já no ano de 2023, aí ela recua um pouquinho, vai para 28 bilhões e 900, com a diminuição do capital de giro para 5 bilhões e 900, mantém aqui o volume de dinheiro em caixa, também mantém aqui o contas a receber na faixa de 679 milhões, e os outros créditos aqui que caem de 2.400 para 2 bilhões e 19. Fecha agora junho de 2024 com 29 bilhões e 200 de ativo total e 7 bilhões e 300 de capital de giro. E agora, nesse ano, a empresa tem em caixa, banco, aplicação, 4 bilhões e 900 e tem 575 milhões em contas a receber. Naturalmente que ao fazer a incorporação da AES, como eu já falei para vocês, todos os ativos da AES, eles vêm aqui para dentro. Então isso aqui, quando fechar a operação, aí todos os ativos da AES vêm aqui para dentro do balanço da Auren. Já na parte de passivo, que agora são as origens de recursos, da onde que vem os recursos para a empresa trabalhar, os recursos sempre são provenientes de dois caminhos. Capital de terceiros, que é o total do endividamento, 10 bilhões e 100, equivalente a 55,2%, e capital próprio, 8 bilhões e 200, 44,8%. A maior parte desse endividamento aqui, no longo prazo, 8 bilhões e 700. Já no ano seguinte, em 2021, o endividamento praticamente se mantém estável aqui com 10 bilhões e meio, apesar de uma pequena elevação no valor nominal, o peso da dívida ficou um pouquinho menor, 53,8%.
Quando a empresa faz o IPO, aí o seu capital próprio aumenta para 15 bilhões e 200. E mesmo assim a empresa busca aqui mais financiamentos de longo prazo, aumentando o endividamento para 17 bilhões, porém o peso da dívida 52,8%. Chegando em 2023, a dívida recua aqui para 16 bilhões e 600, porém o peso dela é um pouquinho maior, 57,3%. E fecha agora junho com uma dívida de 19 bilhões e 900, com o peso da dívida aqui na faixa de 57,9%. Assim como no ativo, vem todos os itens da AES aqui para dentro, quando também da incorporação, da finalização da incorporação, todos os números da AES também vão vir aqui para dentro do endividamento e do capital próprio. Já a geração de resultados da Auren começa aqui já no ano de 2020 com faturamento de 2 bilhões e 300. E nesse ano aqui a empresa tem um lucro de 1 bilhão 650 milhões de reais. Já no ano de 2021, o faturamento vai para 2 bilhões e 600 e o lucro cai para 311 milhões de reais. Em 2022, aí nós temos um faturamento de 5 bilhões e meio e um lucro de 2 bilhões e 678. Porém, aqui há que se destacar justamente um grande processo ainda proveniente da CESP, quando a empresa pôde registrar como ativos recuperáveis ainda da CESP um valor bem significativo lançado aqui como resultado financeiro. Tá? E aí com isso impulsionou o lucro da empresa que chegou a 2 milhões e 678. Já no ano de 2023, aí o que ocorre? Um prejuízo de 317 milhões. E por que esse prejuízo de 317 milhões? Justamente por ter havido esse reconhecimento de receitas aqui no ano de 2022, tudo isso aqui acabou sendo tributado no ano de 2023, fazendo com que os impostos sobre o lucro pulassem para 1 bilhão e 100. E aí nós temos um prejuízo de 317 milhões. Chegando agora em junho, o faturamento até o mês de junho, 2 bilhões e 800, o que nos dá uma projeção de um faturamento aí próximo de 5 bilhões e 800 até 6 bilhões para 2024, e temos um lucro parcial até junho de 344 milhões, que também, ao analisarmos esse número, vai para um lucro em torno de 688 milhões de reais. Bom, o que eu quero mostrar com isso? Que ainda está difícil a gente ter uma visão exatamente qual é o resultado que a empresa gera, justamente porque os balanços ainda são contaminados por diversos ajustes favoráveis, como ocorreu em 2022, desfavoráveis, como ocorreu em 2023, e agora, em junho, nós temos, digamos assim, o balanço mais puro da Auren. Porém, esse balanço puro da Auren ainda vai sofrer uma alteração quando receber os números da AES aqui dentro. Então fica difícil a gente estabelecer aqui uma linha de comportamento, como que na verdade são os números da Auren, porque ainda o balanço sofre essas turbulências todas favoravelmente ou desfavoravelmente. Então fica difícil dizer qual é o número real que a Auren tem, tomando como base que 2024 aqui seja esse, só que esse número ainda vai sofrer alterações quando da incorporação do balanço da AES. Bom, o fato é que, naturalmente, que houve essa combinação, houve essa aquisição, para trazer mais resultados, tanto é que a Auren vai ser a terceira maior geradora e vai ser a maior comercializadora, para se ter um resultado bastante positivo a partir do momento da incorporação. Bom, rapidamente aqui trazendo só a situação financeira, nesses números mesmos que eu trago para vocês, onde a capacidade de pagamento das dívidas de curto, médio e longo prazo, ele sai com 0,77 lá em 2020, 0,78, vai para R$1, volta aqui para o 0,76 e 0,77. Esse R$1 aqui é justamente da época do IPO. Então ele mostra aqui que há uma tendência de se manter uma liquidez geral na faixa de 76, 77 centavos. Para cada R$1 de dívida que a empresa terá que pagar no curto, médio e longo prazo, ela dispõe de 77 centavos. Quer dizer, não tem recursos para pagar toda a sua dívida. Porém, como a maior parte da dívida é de longo prazo, então nós olhamos esse indicador aqui, que mede a capacidade de pagamento no dia a dia, que daí nós vamos ver se a empresa vem passando por dificuldade financeira, se ela trabalha com folga financeira, enfim, como que ela está financeiramente. E o índice ele sai com 1,21, vai para 1,47, para 1,49, para 1,54 e agora para 2,45.
para cada R$ 1 de dívida que ela tem que pagar ali no dia a dia, ela tem R$ 2,45. Uma situação financeira extremamente confortável. Ao analisarmos o endividamento, que ele sai aqui com 55,19, cai aqui para 53,76, cai para 52,75, e aí o peso da dívida volta a subir com 57,3 e agora 57,9%. De tudo que a Auren tem, ela deve 57,9%. Já a margem líquida, é que nós vamos ter aqui esses índices aqui, porém, esses índices, naturalmente, que fica difícil a gente estabelecer uma linha, né, de qual é realmente a margem da empresa, em função dos shots que eu citei há pouco para vocês, das contaminações, favorável ou desfavorável, que vem ocorrendo nos resultados da empresa. Portanto, ao calcularmos, eles dão esses números aqui, 71% de margem líquida lá em 2020. O que é essa margem líquida? É como se de todo o faturamento a empresa paga custo, resultado operacional, resultado financeiro, impostos, e sobrava 71% lá em 2020. Em 2021, 11,88%. Em 2022, sobrava 48,56%. Em 2023, faltou 5,14%, uma margem negativa. E esse ano a margem vem sendo positiva com 12,11%. O mesmo ocorre também na rentabilidade do ativo, que é o ganho sobre investimento feito dentro da empresa, que sai com 8,96%, cai para 1,59, sobe para 8,30, fecha negativo em função do prejuízo de 2023 com 1,10 e agora esse ano já é positivo com 1,18%. Esse último indicador aqui, rentabilidade do PL, PL são os acionistas, quem tem as ações da empresa. Lá em 2020 teve um ganho de 20%, em 2021 3,44%, em 2022 17,56%, em 2023, em função do prejuízo, os acionistas perderam 2,57%. E esse ano vem obtendo um ganho até o mês de junho de 2,80%, que ao anualizarmos esse indicador, daria em torno de 5,60% o retorno do acionista que já está dentro da empresa. Por quê? Porque nesses outros indicadores nós vamos ter também a rentabilidade da ação para quem vai entrar dentro da empresa. Então, com base nesses números, que inclusive você extrai esses números aí dos sites Fundamentos, Status Invest, enfim, de diversos sites, vamos ter lá o valor, quanto que vale uma ação da Auren, R$ 12,32, o valor patrimonial, com base naquilo que tem dentro da empresa. Para você comprar uma ação da Auren, você vai pagar R$ 11,36 no dia da gravação desse vídeo aqui, que era a cotação do dia da gravação do vídeo, o que dá um deságio de 8% medido aqui pelo PVP, que fechou em 0,92. Isso quer dizer, uma ação que vale 12 é vendida por 11, né? Então um deságio de 8%. No lucro por ação, ele aparece aqui como negativo 0,39, porque esse indicador aqui, ele é baseado nos resultados dos últimos 12 meses. Como a empresa vinha com prejuízo em 2023 e agora em 2024 já começa a dar lucro, ainda analisado esse número, dá um lucro por ação negativo, né? Quer dizer, um prejuízo por ação de 39 centavos, o que naturalmente acaba sendo uma rentabilidade negativa de 3,43%. Dividendos por ação. Agora, nesse ano de 2024, a empresa está distribuindo 40 centavos a título de dividendos por ação, o que gera um yield, um retorno de caixa de 3,52%. Como que é medido esse yield? É assim, se você comprar uma ação por 11,36 e a empresa distribui 40 centavos, então você vai ter um retorno de caixa de 3,52%. A relação preço/lucro, claro que ela fica negativa em função de o lucro ser um prejuízo, né, ser negativo, 0,39, então não há como se medir no tempo de retorno. Então esse número aqui, matematicamente, ele é 29,13 negativo, porém na prática quer dizer o quê? Não há como medir o tempo de retorno sem que a empresa ofereça lucros, né, porque é através do lucro que a gente vai ter o tempo de retorno. Free float, 25,23% das ações circulam livremente no mercado, fora da mão dos controladores, e os controladores da Auren, quem são? Grupo Votorantim com 37%, Canada Pension com 32%, a Esquadra tem 4,96%, enfim, sobrando 25% das ações circulando livremente no mercado. E o tag along de 100%, quer dizer, se a Auren for vendida, é garantido para os minoritários o mesmo tratamento que foi dado aos majoritários. E nesse gráfico aqui, extraído do Google, também temos aqui o comportamento do valor das ações da Auren desde o seu IPO.
lá no começo de 2022, quando as ações foram lançadas na faixa de R$ 16. Então, logo foi lançada, ela já cai aqui para baixo de R$ 14. E aí vem trafegando ali com altos e baixos ao longo de 2022, 2023, e aí ela engata aqui uma sequência de quedas, claro que algumas oscilações para cima, mas sempre numa tendência de queda, e continua essa tendência de queda até o presente momento. Tanto é que você veja que a ação ela sai de 16, aí ela vai subindo e descendo, mas sempre numa tendência maior de queda. Tanto é que a cotação fecha com R$ 11,36 no dia da gravação desse vídeo. Então por aqui você vê quando que as ações da Auren tiveram seu maior valor, quando que tiveram seu menor valor e como que vem se comportando o valor das ações da Auren Energia SA. Tá, então, mais uma empresa analisada, mais uma empresa conhecida, uma empresa nova no mercado, uma empresa nova na B3, porém uma empresa que ela tem toda uma trajetória anterior, que vem lá desde 1912, dentro do grupo Votorantim. Então, conhecido aí um pouquinho da história da Auren, conhecido também os números da Auren, e como eu citei para vocês, ainda nós vamos ter na sequência a incorporação dos resultados da AES para ver na prática o que vai se transformar essa gigante do setor da energia, que agora nós vamos ter, que já tínhamos e agora vai ficar maior ainda, que nós vamos ter aqui dentro da Bolsa. E todo esse processo do entendimento dos números, como que vão ficar os números da empresa, tudo isso aí, naturalmente, que a gente vai ver no futuro. E a partir dali, também vamos fazer uma análise como que vai ficar tudo isso aí. E essa análise se chama análise de balanços, né? E a análise de balanços que é uma ferramenta fantástica, porque ela é um painel de controle a respeito da empresa, onde vai nos dar todas as sinalizações de como que está o desempenho da empresa, o que é a empresa, se a empresa está indo bem, se a empresa está indo mal, se ela está melhorando, piorando, enfim, tudo isso aí é um painel de controle chamado análise de balanço, que naturalmente que é usado para gestão, justamente para o desenvolvimento da empresa, é usado também para análise de crédito, para saber se a empresa tem capacidade de pagamento ou não, como que está a sua situação econômica e financeira para fins de crédito, mas no nosso caso aqui é usado justamente para ver se vale a pena ou se não vale a pena investir numa empresa. Então é uma ferramenta chamada análise de balanço. E caso você queira aprender, será um prazer poder lhe ensinar, nós temos esse curso de análise de balanço lá na plataforma Hotmart. E de uma forma muito rápida, simples, descomplicada, você pode aprender tudo sobre análise de balanços para investimentos. E tudo isso com um custo muito baixinho e acompanhado de material de apoio, apostila, planilhas e naturalmente que estaremos aqui à disposição para esclarecimento de dúvidas, aprofundamento de temas. E caso também queira um atendimento personalizado, também é tranquilo. Basta mandar uma mensagem nesse WhatsApp que aparece aí na sua tela e a gente agenda um horário para lhe atender e fazer uma análise personalizada com base nas empresas nas quais você está investindo, a gente fazer um mapeamento dessas empresas ali para lhe dar mais segurança e mais confiança na hora de fazer seus investimentos. Dito isso, bons investimentos para vocês.